Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Quarta-feira, 22 de abril, e eu queria começar hoje o Papo das 9, ao vivo aqui do meu Cafofo, no Rio de Janeiro, sugerindo para quem não viu, eu disponibilizei nas minhas redes sociais, também no Instagram, uma imagem de um arco-íris que atravessou os céus do Rio de Janeiro ontem, passando sobre o Corcovado, sobre o Cristo Redentor. A imagem foi captada por um celular na vertical, mas é linda e é inspiradora. O arco-íris promove um efeito mágico na gente. Inspirou já fábulas, contos, histórias. E por mais que alguém, invariavelmente chato, venha dizer, mas o arco-íris é apenas o reflexo da luz do sol sobre gotículas de água pulverizadas no ar. Dá um tempo, com todo respeito, o arco-íris que foi filmado por essa pessoa, nos meus cálculos georreferenciados, essa pessoa estava ali no Morro da Viúva, no Flamengo, mas pegou um dos arco-íris mais lindos que eu já vi alguém captar. Em tempos de pandemia, de isolamento social, a gente nutre a alma de uma forma muito consistente quando acessa essas imagens. Vamos começar então, como sempre, recorrendo às páginas não menos mágicas do nosso parceiro espiritual na empreitada do Papo das 9, Carlos Torres Pastorino. A mensagem que eu abri hoje é a de número 257. Mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não falamos da coragem de palavras, que é fácil. Contar vantagens, todos contam. Mas a coragem da luta contra seus próprios vícios. Essa é que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. Seja constante e persistente. Caminhe reto para a frente e para o alto. E mantenha firme sua coragem na ação de cada dia em busca do ideal. É linda a mensagem porque a coragem, de fato, é o sentimento mais importante para a gente enfrentar o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. A nossa parte menos evoluída. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do homem velho. Vale para a mulher velha, é o espírito velho, arraigado nas idiosincrasias, nos vícios, nos preconceitos, nas visões arcando da realidade. A pessoa puxou o freio de mão da vida e não quer mudar. E a gente precisa mudar, a gente está aqui para isso, né? Nós estamos nesse planeta para isso. A gente está aqui para operar a mudança de dentro para fora, que ela reporta como o medo é o pior dos sentimentos. Nós temos pelo menos dois tipos de medo. O medo que é instintivo, esse medo é nosso parceiro, é nosso aliado, porque ele é um alerta sobre aquilo que nos ameaça, desnecessariamente. Esse medo faz parte. Não senti-lo é encrenca. Agora, existe o medo que nós vamos cultivando. Existe o medo que flerta com uma patologia imobilizadora. E Joana de Ângeles, com muita acuidade, ela reporta que o medo paralisa a alma. O medo, ele impede aquilo que é uma lei do universo, que é o movimento. O movimento. Eu não falo só do movimento do corpo físico, eu estou falando da capacidade da gente elaborar, projetar, da gente arquitetar e executar esse projeto nobre da existência que é forjar um homem, uma mulher, um espírito que seja melhor, do ponto de vista da sabedoria, do conhecimento, do intelecto, da ética, da moral, né? A gente está aqui para ser melhor. A gente está aqui para ser alguém que faça a diferença em favor de si mesmo, do próximo e do planeta que nos acolhe. O mundo da matéria, quando há
pandemia e grave crise econômica, com muita gente passando fome e outras necessidades, é hora de arregaçar a manga e fazer acontecer. A minha sugestão para hoje vai ser uma doação, no valor possível, para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, no Maranhão. Quer dizer, existe uma campanha no Maranhão, que é um dos estados com mais dificuldades sociais e econômicas do Brasil, né? O Maranhão passou por uma sucessão de governos que não prestou atenção nos mais necessitados, e a gente precisa hoje pensar nos brasileiros que estão numa situação extremamente aflitiva, especialmente nos estados mais pobres, com menor IDH, com menor atividade econômica, com mais desemprego. O Maranhão se enquadra nesse perfil. Então, se você clicar Fundo das Nações Unidas para a Infância, Maranhão, informe-se sobre essa campanha, que é para ajudar quem está naquele estado em situação extremamente aflitiva. Ok? Indicação de bibliografia. Um livro para a gente crescer e ter coragem. Olha que coincidência. O livro eu escolhi antes de abrir o Minutos de Sabedoria. E a coragem está caminhando junto aqui nas recomendações. O livro chama-se O Último Sopro de Vida. O Último Sopro de Vida. É uma história triste. Então você que está muito sensível nesse período e não quer acessar conteúdos que tenham um componente de tristeza, eu vou boicotar a minha dica aqui. Mas para quem está prestando atenção nos ensinamentos da coragem, O Último Sopro de Vida, eu vou fazer um release aqui, é a história de um neurocirurgião norte-americano que aos 36 anos de idade, quando termina sua formação profissional, porque para ser neurocirurgião você tem faculdade e residência, tem que fazer cursos de especialização muito complexos e duradouros. Então ele passou a vida dele estudando para ser o que ele queria, neurocirurgião. E o que aconteceu? Ele descobre que tem um tumor no cérebro e que tem alguns meses de vida. Bom, André, por que você está recomendando uma leitura baixo astral dessa para mim nesse momento? Porque é linda a forma como este senhor tem 36 anos, mas ele começa a amadurecer rápido. O Paul, ele tem um sobrenome indiano, Kalaniti, com K. O Paul, ele, no intervalo de tempo muito curto, com um prognóstico extremamente delicado e difícil, ele tem a oportunidade de repensar várias coisas da vida dele e de enxergar a existência com outros olhos a partir da percepção clara da finitude. Então ele é obrigado a se submeter a um tratamento e ele se vê na condição de paciente, conversando com seus pares na especialidade que ele tem, que é neurocirurgia, porque o tumor foi no cérebro. Então ele aprende como no ofício dele, neurocirurgia, lhe faltavam algumas habilidades e cuidados no trato com os pacientes. Primeira questão. Segunda, ele não tem, no livro, ele não demonstra nenhuma predileção por corrente de fé, mística, transcendental. Ele é muito pragmático e ele descobre que a mulher engravidou e a gravidez não foi muito planejada. E ele está naquele momento, eu tenho poucos meses de vida, o que eu faço? Eu vou deixar minha mulher nessa situação difícil? A mulher também fica um pouco abalada e o casal decide fazer uma reunião, petit comité, um grupo pequeno de familiares para decidir, devemos ou não ter esse filho? E, obviamente, nos Estados Unidos existe, em alguns lugares, o recurso legal do aborto, que nós, outro dia a gente pode até conversar sobre isso, espíritas, não defendemos o aborto no entendimento de que a vida tem origem na concepção, mas isso não me impede de ter ouvidos e sensibilidade em relação ao direito da mulher. A gente pode conversar isso outro dia. Eu sou contra o aborto,
mas eu acho muito delicada a situação de você impor sem acolher mulheres em situação difícil. Tem que acolher, tem que acolher. Então vamos lá. O Paul e a mulher em família decidem ter essa criança. E o Paul começa a escrever um diário que resulta no livro que eu estou recomendando, O Último Sopro de Vida, em que ele pretende deixar essa informação sobre como ele se adaptou a uma realidade, num primeiro momento, muito dolorosa e hostil, mas que o levou a perceber o mundo, as coisas, a família, a amizade, com outros olhos. É um despertar em vida, para a vida. E ele não consegue terminar o livro, as últimas páginas foram escritas pela mulher. Então, é um livro, repito, que traz uma história que tem tristeza, né? Mas é uma história que traz coragem. Mostra a coragem de viver, a coragem de superar os limites, a coragem de se reinventar, a coragem de se adaptar a outra realidade que se impõe como a bola da vez. Eu pensei muito antes de recomendar esse livro hoje, mas eu resolvi arriscar, tá? Resolvi arriscar. E não estou arrependido, não. Vamos lá. Notícias. Bom, está completando quase uma semana sem entrevistas coletivas do Ministério da Saúde. Estamos sentindo muita falta. Essas entrevistas coletivas ajudam o Brasil a se posicionar com maior clareza diante da pandemia. O Nelson Tais, ministro da Saúde, segundo alguns relatos de colegas jornalistas, está fazendo um curso de oratória. Ele quer se comunicar melhor. Em algum momento, segundo ele, haverá essa coletiva de novo. Enquanto isso não acontece, há uma intervenção do Palácio do Planalto na equipe que coordena os trabalhos da pandemia. Nelson Tais não terá um secretário executivo dele, que ele escolheu. O secretário executivo que deverá assumir o lugar do João Gabardo. Você se lembra dele, aquele de cabelo grisalho, que o ex-ministro Mandetta dizia que era o maratonista da turma, que pedia licença para dar uma corridinha de vez em quando na rua? O Gabardo, que é um técnico qualificado na área da saúde, identificado com o SUS, provavelmente será substituído, o martelo não foi batido oficialmente, mas se dá como certa a nomeação de um general. E esse general, ele é o Eduardo Pazuello, ele foi o coordenador da força do Exército encarregada de acolher refugiados da Venezuela na fronteira. E ele tem credenciais importantes na área da logística, mas ele não é da área da saúde. Então vamos ver o que vem por aí, né? O que vai acontecer. Nós temos no Brasil uma outra notícia que eu queria compartilhar com vocês muito rapidamente, aproximadamente 10 estados que já estão anunciando ou estão em vias de anunciar a flexibilização das restrições de circulação de pessoas. Nem todos os estados seguem a boa ciência, o que abre caminho para uma outra onda de contaminação mais à frente. Vamos aguardar. Hoje de manhã, o epidemiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho, deu uma declaração convergente com o que ouvimos ontem na Globo News no Em Pauta, eu participei do programa, da Margarete Dalcolo, da Fundação Oswaldo Cruz. A flexibilização é bem-vinda quando acompanhada de testes, de ciência, de dados que consigam fazer uma conta de chegada sobre qual a velocidade de contágio, quantas pessoas estão com a Covid-19 e qual a disponibilidade de leitos. E fazer a leitura mais precisa possível de quem já estaria com anticorpos, né? Quem já, de forma assintomática ou não, estaria até segunda ordem imunizado. E isso ainda não aconteceu, segundo esses especialistas. A onda é crescente. O Brasil vem registrando a progressão geométrica de casos e em lugares como São Paulo e Rio de Janeiro isso também acontece. Então,
Mesmo em São Paulo, o governador Dória deverá anunciar em detalhes no próximo dia 8 de maio qual seria o plano do governo do estado de São Paulo para flexibilizar por etapas algumas atividades. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma informação que reforça a necessidade da ciência embasando medidas que são importantes e são desejáveis de flexibilização, mas não de qualquer maneira. Vamos dar o exemplo de Singapura. Singapura, num primeiro momento da pandemia, foi considerada referencial como modelo de enfrentamento da Covid-19. Leiam as informações sobre Singapura hoje. Houve uma segunda onda de contágio. 8 mil novos casos. Para Singapura é muita coisa. E eles estão retomando as restrições. Então é muito delicada essa ferramenta. Quando liberar, aonde e de que jeito? Por exemplo, a Europa hoje tem 8 países, o último foi a Holanda, ontem, que anunciaram e já estão determinando a volta às aulas. Esses países já enfrentam a pandemia há mais tempo. Esses países fizeram muito mais testagem do que o Brasil. E esses países conseguiram inflexionar a curva de incidência da Covid-19 e estão seguros de fazer isso, ok? Então nós estamos aqui tendo cuidado de observar de que maneira os governantes no Brasil, muito pressionados pelo setor econômico, pretendem flexibilizar essas regras, ok? Uma outra notícia, rapidinho, desculpa se eu estou me alongando aqui no briefing de notícias, mas me chamou a atenção uma reportagem que detalhou os efeitos do novo coronavírus no organismo. A gente fala sempre da questão respiratória, que pode levar a óbito, efetivamente. Mas esse vírus, ele é muito agressivo e deixa, em alguns casos, sequelas importantes. Por exemplo, o novo coronavírus pode determinar sequelas neurológicas, algum tipo de sequela no nosso sistema nervoso. Em parte dos casos, ele causa conjuntivite. Ele também atinge o fígado, as funções hepáticas. Em parte dos casos, causa desinteria, diarreia crônica, afeta os intestinos. Em parte dos casos, não se consegue sentir cheiro nem gosto, mas isso costuma ser passageiro. Coração e vasos sanguíneos também comprometidos. Há intercorrência de Covid-19 com AVC, derrames e com problemas cardíacos. Então, tudo isso está sendo mapeado e estudado. Esse vírus ainda é uma novidade para a ciência. A gente vai descobrir direitinho. Ele está com os dias dele contados. O do novo coronavírus está guardado. Vem aí remédio, vem aí vacina, mas enquanto não vem, protejam-se. Dentro de casa, evitem aglomeração, lavem as mãos, usem máscaras em sendo inevitável ir para a rua e por aí vai. Acho que eu já falei demais, né? Acho que eu já falei demais. Vamos para as perguntas que vocês estão mandando. Eu sempre agradeço a generosidade delas. Jamil Gariba. André, bom dia. Os pets estão adorando ficar 24 horas por dia com seus donos. Estão muito manhosos. Será que eles vão entrar em depressão depois que tudo voltar ao normal? Abraços paulistanos. Olha, o shih tzu da dona Cláudia, que eu conheço bem, que é a dona Lola, ela é muito comportada. A Cláudia, quando sai de casa, com todo cuidados e todos os protocolos e rapidinho, diz para Lola, Lola, eu vou sair, você vai ficar. E a Lola dá meia volta e vai lá para o cantinho dela. Eu acho que a maioria dos pets não faz isso. Então a sua pergunta, se me permite, eu não sou um especialista em cachorrinho, gato, hamster. Gosto de todos os bichinhos, mas o que eu vou falar aqui não tem valor científico nenhum, zero. Cada caso é um caso, mas é bom ficar ligado. É bom ficar ligado. De qualquer maneira, assim como nós, Deus dotou os animais de resiliência, de capacidade de suporte, de enfrentamento de situações difíceis.
Então, assim como ele se adaptou, o seu animalzinho, né, a uma nova realidade melhor para ele, que você está perto, ele também haverá de se adaptar à realidade anterior, que é, agora meu dono não está mais tão pertinho, vida que segue. Vamos que vamos, cuida bem dele, continua dando atenção para ele, comidinha, vacinação, tosa se for o caso, banho, remédio, vermífugo, aquela coisa toda. Carla Severo, André, o Brasil ainda é a pátria do Evangelho? O que isso significa? Essa é uma questão para os espíritas muito delicada e controversa. A minha opinião é que o Brasil você se refere ao livro de Irmão X, Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos lá. A minha opinião. Os judeus, quando se aferravam às profecias para se dizer povo de Deus, povo escolhido, esse povo foi escolhido por ser um povo monoteísta e o Messias deveria vir ao mundo dentro de uma cultura que abrisse caminho para o Evangelho, a Boa Nova, que compreende de fato um Deus Pai. Entre outras questões, várias. Eu estou aqui fazendo um resumo criminoso dessa história, mas enfim. Não me parece que o Brasil tem um determinismo sideral de ser pátria do Evangelho. O Brasil tem circunstâncias muito interessantes para ser um lugar do mundo onde a mestiçagem, a mistura de raças, credos, cores, determinasse uma colcha de retalhos multiétnica e cultural, aonde, baseado no respeito e na tolerância, nós conseguíssemos exemplificar para o mundo o amor, o respeito. Portanto, se o acaso não existe, a forma como o Brasil aconteceu enquanto nação nos predispôs a uma condição excelente de sermos um povo que sinalizasse para o mundo a possibilidade de coexistirmos entre diferentes. Aí eu devolvo a pergunta para você, Carla Severo. Você acha que a gente hoje exemplifica isso? Você acha que a gente consegue praticar o amor evangelical, vamos colocar nesses termos, no Brasil? Você acha que a gente é exemplo para o mundo nesse sentido? São questões em aberto, eu não vou responder agora não. Pense sobre isso. O espírita não é dogmático, a gente não é, eu diria, estreito na capacidade de enxergar as coisas. O espiritismo, segundo o codificador, é uma filosofia espiritualista. Significa que o espiritismo, enquanto filosofia, não abdica do livre pensar e das livres questões que sejam colocadas. Nós não estamos prisioneiros de nenhum dogma. Nós somos adeptos de uma filosofia espiritualista. Então a gente precisa ter, eu diria, autonomia intelectual para fazer as nossas reflexões e chegar às nossas conclusões. Eu não acho que o Brasil seja um lugar do mundo privilegiado perante todos os outros para ser a pátria do Evangelho. Sabe aquela coisa? Combina um pouco com Deus é brasileiro. A gente adora dizer isso. Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. Desculpa decepcionar alguém aqui. E nós estamos brasileiros, porque nós espíritas que somos reencarnacionistas, esse país tem só 520 anos. A gente está rolando no sobe e desce das reencarnações, para quem é espírita ou reencarnacionista, há muito tempo. Portanto, antes de sermos brasileiros, somos espíritos imortais. Então, eu gostaria que o mundo fosse a pátria do Evangelho. Todos os países, de alguma maneira, se habilitassem, se credenciassem a ser o território do amor, do respeito e da tolerância. E eu não vou ficar aqui preocupado, porque o Brasil é a pátria do Evangelho, tudo vai dar certo porque alguém escreveu nos anais do cosmos que é questão de tempo o Brasil... Não, o Brasil será a pátria do Evangelho se nós merecermos. Se nós fizermos por onde? Se a gente cumprir aquilo que se espera dentro de um planejamento que, segundo Humberto de Campos, foi delineado. Mas uma coisa é o plano, outra coisa é a execução. Oscar Malta, bom dia, André. Você sabe como andam os testes com o plasma de doadores que foram curados da Covid-19? Olha,
Em alguns lugares do Brasil, e é o caso do Rio de Janeiro, a gente está vendo isso avançar rápido. Lembrando que a retirada do plasma sanguíneo de quem se curou, foi curado da Covid-19, para tentar reforçar os anticorpos de quem está enfrentando a doença, não é propriamente uma novidade. Isso vem de longe, isso foi inclusive utilizado para o enfrentamento da gripe espanhola. Ok? E ainda há dúvidas sobre se isso será efetivo em todos os casos, se vai determinar cura em todos os casos. Mas os testes, e essa é uma boa notícia, estão acontecendo. Sandra Marquezine, o que você acha que vai acontecer com o barril de petróleo a $2? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós, signatários do Acordo de Paris de 2015, só um país do mundo ficou fora do Acordo do Clima de Paris, que foram os Estados Unidos. Nós nos comprometemos em promover uma economia de baixo carbono, low carbon economy. Está lá no tratado. Nós nos comprometemos a reduzir progressivamente o consumo de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás. Nós nos comprometemos a investir maciçamente em fontes de energia limpas e renováveis. De 2015 para cá, nada disso aconteceu nos termos que o Acordo de Paris sinalizou. Senso de urgência. Não houve. Aí vem um vírusinho mutante e dá uma rasteira no mercado de petróleo. Parte de mim vibra com a rasteira no mercado de petróleo, porque o mundo não merece emissão de poluentes que danificam a nossa saúde respiratória e emissão de gases estufa que agravam o aquecimento global. Não podemos retroalimentar isso. Agora, tem parte de mim que lamenta que a gente ainda seja tão viciado em óleo que, inevitavelmente, o preço do barril a $2 não paga a produção, não paga a estocagem, não paga a cadeia, que é enorme. Então haverá um impacto profundo na economia viciada em óleo. Eu sou de um estado, Rio de Janeiro, que produz 80% do petróleo e do gás do Brasil. Eu vivo numa mini Venezuela. O Rio de Janeiro é profundamente dependente de petróleo. E eu venho denunciando há anos como jornalista, ouvindo especialistas, que o Rio de Janeiro não consegue diversificar investimentos. Porque o petróleo é um recurso finito, tem uma hora que acaba, a gente tem que se prevenir. Para isso servem royalties e participações especiais. É para dar musculatura para a economia não vinculada a petróleo seguir viagem. Então, assim, vamos lá. Eu gostaria que essa transição de uma economia fossilizada no combustível fóssil para uma economia de energia limpa e renovável fosse lenta e progressiva, mas fosse. Não vinha sendo. E aí um vírusinho mutante dá essa rasteira no mercado de petróleo. O que isso significa, exatamente eu não sei. Agora, se eu digo como espírita que o acaso não existe, parece que há outras injunções aí em favor de Gaia, que alude a uma teoria de um astrofísico britânico que trabalhou na NASA, Agência Espacial Americana, que formulou a teoria de Gaia, segundo a qual o planeta responderia a certas agressões como se fosse um superorganismo vivo e inteligente. Será que Gaia está por trás dessa história? Bom, vamos lá. Raquel, do Rio de Janeiro, pergunta: André, você saberia dizer qual procedimento se utiliza para saber o momento seguro de liberar a população do isolamento? Bom, sim, existem modelagens, né? Existe um protocolo que não é igual em todos os lugares do Brasil ou do mundo. O ideal, já disse, seria a aplicação de testagem maciça, milhões de testes, na população, em grupos. Você vai pegar uma comunidade de baixa renda na zona norte da cidade, você vai pegar uma comunidade
de classe média na Zona Sul. Você vai fazer randomicamente, é uma forma de você fazer isso, aleatoriamente, você vai procurar identificar por amostragem qual é o comportamento do vírus, quantas pessoas estão imunizadas, quantas não estão, qual a faixa etária, qual o endereço delas, etc. E quantos leitos estão disponíveis nos hospitais. Portanto, você tem que fazer uma conta, que é complexa, com inúmeras variáveis para dizer, já dá para liberar comércio, impedindo aglomeração e obrigando todos a usarem máscaras. Já dá para liberar a escola, por exemplo, na Europa, que eu falei que 8 países já liberaram a escola, mas liberaram determinando o afastamento da garotada. A garotada está indo para a aula na Europa, mas não está aglomerada não. Então a escola fica lá de olho, olha, vamos... Não é para ficar juntinho. Então, não é fácil, não é simples. Por isso que a gente está sempre aqui falando de ciência. Porque no chute, a Raquel e eu, que não entendemos nada disso, no chute, eu e você, Raquel, a gente faria o nosso plano de flexibilização. Ó, no chute, qualquer um faz. Só que a gente está precisando ter embasamento, fundamento. E para isso servem epidemiologistas, infectologistas e virologistas. Nunca essas profissões estiveram tão em alta e foi tão importante tê-las. A Flávia de Washington, D.C. Oi, Flávia. Como lidar com a insônia por conta do medo? Ô, Flávia, vamos lá. São duas questões distintas. Me parece, tá? Uma é a insônia, que não necessariamente está vinculada ao medo. Você pode estar, por exemplo, relacionando a insônia ao medo, o que faz sentido, mas seria bom procurar um especialista para ver eventuais hábitos seus ou de quem você conhece que esteja passando por isso e tenha declarado, não consigo dormir porque eu estou com medo. Bom, vamos lá. A insônia pode ter outros fatores, por exemplo, associados a hábitos. Ficar na internet, abrindo rede social, vendo mensagem antes de dormir não ajuda, né? Ver televisão para muita gente antes de dormir excita os sentidos, também não é legal. Hábitos alimentares podem prejudicar a qualidade do sono. Então você tomar café, tomar mate antes de dormir à noite, em algumas pessoas promove um efeito excitante. Acende o metabolismo, não é bom. Tem gente que janta antes de dormir e come um PF daqueles de 3 andares. Aí a digestão pesada à noite, quando o metabolismo está indo dormir com você. Aí você dá trabalho para o metabolismo, você não apaga, né, o corpo. O corpo precisa ser preparado para o sono. Agora, em sendo de fato um estado psicológico que remete ao medo e que atrapalha o sono, já falamos aqui, primeira recomendação, não sei como está em Washington, onde você se encontra, o ideal seria procurar uma ajuda especializada. Eu, no seu lugar, procuraria um psicólogo. Eu já fui, em 3 oportunidades na minha vida, tive o privilégio de poder contar com a ajuda de psicólogos. Porque a psicologia, o psicólogo é um facilitador. Ele abre os caminhos da gente para a gente se conhecer e para a gente entender melhor quem somos a partir das reações que temos no dia a dia, os sonhos, a partir da maneira como a gente se relaciona com amigos, com familiares, com mulher, com marido, a partir de pistas que a gente dá para o psicólogo descobrir como é que a gente está, né? Então, primeira questão, eu acho que deveria ser, Flávia, procurar um especialista, um psicólogo. Agora, dá para a gente lidar com medo de uma forma diferente. É engraçado ela mandar essa pergunta, obrigado, porque a página de hoje do Pastorino, lembrando, para quem não pegou, falava sobre coragem. Coragem. Então, a gente pode cultivar um estado de espírito que remeta à esperança. A esperança vence o medo. A esperança é mais forte que o medo. Então, a gente se trabalhar mentalmente. Você pode fazer isso procurando leituras edificantes.
Dê nutrição para sua mente, acreditar e dizer, vai passar, isso passa. Se você tem alguma inclinação para o transcendente, na corrente de fé que você tiver, exerce essa fé, exercita essa fé, cultive essa fé, faça preces, procure acessar palestras na internet que fortaleçam uma visão de mundo mais, eu diria, distendida no bom sentido, da gente não ficar prisioneiro do medo. Boas músicas para acalmar o espírito, boas conversas. Conversa por rede social, conversa por telefone com pessoas que te encorajam, que te dão alento. Existe um arsenal de possibilidades que ajudam a gente a controlar o medo. Controlar. É possível. É possível. A Sângela Mendes. André, bom dia. Estar sem coletiva do Ministério da Saúde é um absurdo. Como vamos acreditar nesses números oficiais? Acha que estão corretos? Eu acho que estão corretos porque esses números são produzidos a partir dos estados. O Ministério da Saúde faz uma contagem geral. Então, eu não acredito em fraude, não. Por aí, não. Os números são o que são. E, obviamente, são subestimados. O número está muito abaixo do real pelas subnotificações e ausência de kits de teste. Silvia Regina. Bom dia, André. Até quando os governadores e prefeitos conseguirão manter a população em isolamento, contrariando o presidente? Você acredita que as escolas voltarão às aulas no auge da pandemia? Não, acho que seria uma irresponsabilidade monumental. Monumental. Vamos lá. Inclusive ontem, na Globo News, a Margarete Dalcolo, da Fiocruz, que é excelente, citou um trabalho de um colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro que fez testagens em grupos pequenos de profissionais na área da educação que trabalham em escola. 70% desses profissionais, se eu bem entendi o que ela falou, deram positivo para a Covid-19. Então as crianças, se libera a aula, volta para a escola, sem se dar conta da necessidade da testagem para ver quem é que vai estar junto com as crianças. Professores, funcionários da escola, merendeira. Na minha época era bedel, camarada que fica ali, fiscal da natureza, dando uma olhada se a garotada está na sala ou está gazeteando. Olha que palavra antiga, que eu adoro. Então você vai ter aí um risco. Não é para flexibilizar nada antes da hora. E vamos lá, os governadores não têm esse poder, viu, Silvia? Desculpa, vamos falar aqui, papo reto. Os governadores, eles não têm poder para manter todo mundo dentro de casa. Se a gente está vendo, praticamente metade de São Paulo, no feriado foi muito mais da metade, dentro de casa voluntariamente. Se a gente está vendo metade ou mais da metade do Rio de Janeiro dentro de casa voluntariamente, não é que as pessoas estejam seguindo o governador. É que as pessoas compreenderam do que se trata. Ninguém está com medo de levar multa. Quer dizer, ninguém não. Tem um povo que está abrindo aqui ou ali algum negócio, um comércio, afrontando a recomendação de não funcionar, que no caso do comércio pela prefeitura, as prefeituras é que estão proibindo. Mas a maioria absoluta das pessoas está dentro de casa porque compreendeu o que significa estar fora de casa. A maioria das pessoas que está dentro de casa entendeu o que a ciência está comunicando. Acompanha o que houve em outros países. Está assustada com o crescimento do número de casos e o que está acontecendo, por exemplo, hoje em Manaus, capital do estado do Amazonas, onde o prefeito Arthur Vigílio Neto ontem deu uma entrevista chorando, pedindo ajuda, SOS, porque tem uma hora que você, sem leitos para tratar pessoas com os sintomas da Covid, resta fazer o quê? Dentro da unidade de saúde, os profissionais terão que fazer escolhas. Só tem um leito e tem 10, 20 pessoas querendo esse leito. Quem é que vai determinar a vaga? A vaga vai para quem? Nenhum profissional de saúde merece ter que tomar essa decisão. A outra é abrir cova, vala comum.
não permitindo que a gente se dispersa como gostaríamos dos nossos entes queridos. Caixão fechado, não tem velório, enterro rápido, no máximo 10 pessoas por perto. É isso que acontece quando a gente não respeita isolamento social. A maioria das pessoas compreendeu isso, graças a Deus. A Cláudia Barbosa pergunta se o general citado por mim, que deverá ser o secretário executivo do Ministério da Saúde, é epidemiologista. Cláudio, não é epidemiologista não, é general do Exército, especialista em logística. Alessandra Nunes. Bom dia, André. E a decisão do governador do Distrito Federal de reabrir a partir de segunda-feira as escolas militarizadas com cerca de 12 mil alunos, o que tu achas disso? Se você conseguir, Alessandra, mandar para mim os critérios que foram adotados pelo governo do Distrito Federal para reabrir escolas agora, eu poderia fazer um comentário sem nenhuma pretensão de estar expressando uma verdade científica. Poderia fazer um comentário. Eu não sei em que o governador de Brasília se baseia. Como eu não sei, por uma questão de honestidade intelectual, eu não vou tecer comentários. Não vou fazer isso. Márcia, gostaria que falasse sobre o descarte de lixo hospitalar e doméstico diante da pandemia, porque você está escrito aqui, lixo hospitalar de doméstico. Acho que é e doméstico. Vamos lá. Lixo hospitalar sempre foi segregado do lixo comum. Lixo hospitalar, pela lei brasileira, é um lixo perigoso. Ele precisa ter um protocolo de coleta, transporte e destinação final diferenciado. Muito antes da pandemia já era assim. Atualmente, esse lixo hospitalar, que sai das UTIs ou das enfermarias lotadas, que estão recebendo pessoas com a Covid-19, tem o novo coronavírus, certo, fato. Então, esses protocolos precisam ser obedecidos à risca, do contrário, você propaga a pandemia de forma irresponsável. Agora, antes da pandemia já era assim. Em relação ao lixo doméstico, vamos lá. O que passou por nós, o que entrou na casa da gente, já precisa ser objeto de cuidados de limpeza e de esterilização. Eu tenho aqui em casa um borrifador de álcool, 70%, e tenho muito sabonete líquido. Então, o tempo todo eu estou lavando mão e estou borrifando se vou às compras, aqui na esquina, no supermercado, coisa e tal. Trago as sacolas, trago hortifruti, caixa de ovos, uma garrafa, uma lata, tudo é borrifado. E eu preparo não é um balde, é uma bacia com água sanitária diluída em água. Eu boto ali 2 litros, que é o que cabe, e vou tacando dentro mamão, banana, maçã, tudo que é para ficar limpinho, sem vírus. E o álcool borrifado causa o mesmo efeito. Então, o lixo, presumo eu, ele já foi objeto de algum tratamento doméstico seu. Agora, quando sai da sua casa, você não sabe quem está manuseando. Os profissionais coletores de lixo, na maior parte do Brasil, não têm EPI. Trabalham com a mãozinha livre, sem máscara, sem óculos, que eles também fazem por merecer óculos. E por vezes também o certo seria não deixar o cabelo. Porque o cabelo da gente, eu tenho pouco, mas quem tem muito cabelo, vocês viram a recomendação para quem tem barba não ter mais barba. Os especialistas estão dizendo isso, tira a barba. Porque os pelos transportam poeira e transportam o que está por aí. Então o novo coronavírus, em tese, ele pode se alojar também no cabelo. Então, a maioria dos coletores de lixo não tem EPI, o que significa risco. Então, eu já falei isso aqui. Eu separo o lixo seco para reciclagem, mas eu não quero contaminar nenhum catador de reciclável. Razão pela qual, no estado do Rio, pelo menos, a maior parte das cooperativas deixou de funcionar. Mundano, meu amigo em São Paulo, disse que em São Paulo é o mesmo. E a gente precisa ajudar os catadores, porque eles estão sem
trabalho e, portanto, sem renda, e eles não têm poupança, eles não têm, por vezes, nem casa para morar hoje. Angélica Félix. Bom dia, André. Poderia falar sobre a prisão de uma mulher e filhos na praia de Copacabana, que foram levados de Camburão? Eu li essa história hoje no jornal e eu, de fato, achei um exagero. É a mulher de um deputado federal que foi nadador, inclusive pelo meu Fluminense. O que eu acho que deveria ser? Vamos lá. Uma repreensão. Você diz assim, por favor, saiam. Estava nadando, saiu da água. Minha senhora, com todo respeito, nós estamos aqui zelando para que não haja pessoas na praia, porque basta ter um grupinho que outro aparece, outro aparece, outro aparece, e vem a aglomeração. Eu peço a gentileza da senhora, por favor, deixar a praia neste momento. Se levar para a delegacia, eu completamente contra. Eu acho que tem que dar assim, com muita educação, né? Uma advertência, falar, eu peço à senhora, por favor, que não permaneça na praia. Porque outras pessoas que veem a senhora na praia se sentem no direito de ir à praia também. E é isso que a gente quer evitar. Ponto. Não é para levar para a delegacia. É a minha opinião. Cada um tem a sua. Principalmente levando de Camburão. É muito triste criminalizar nesse nível quem está na rua, porque não estamos ainda naquela fase da Itália. Tomara que não cheguemos lá. Na Itália, sim. Se você está na rua de bobeira, em plena quarentena, em alguns lugares da Itália é lockdown, cinturão sanitário, ninguém entra, ninguém sai. Aí está uma pessoa lá, na rua, de bobeira, a polícia, carabinieri, vai chegar, vai dar uma dura, vai dizer, cidadão, por que você está aí? Se você não tiver uma boa resposta, vão levar você para a delegacia. Vão levar para a delegacia. Rosália Marliere, André, tem notícias de morte nas estradas? Elas diminuíram? Sim, os acidentes diminuíram, não tem os números, e diminuíram os atropelamentos de animais silvestres, que era uma coisa horrorosa no Brasil. Dezenas de milhares de animais mortos por dia nas estradas brasileiras. Essa estatística também mudou para melhor. Menos óbitos também de animais. Flávia Daniele, fiquei preocupada com o que você falou sobre as sequelas da Covid-19. Poderia falar mais? Fiz uma cirurgia do coração e não tenho um rim. Socorro. Nossa, desculpa, Flávia, não quis assustar não. Deixa eu explicar melhor. O que a gente ainda está mapeando o que causa o novo coronavírus. E cada caso é um caso. Então isso é para te tranquilizar. O que eu falei aqui não é para todo mundo que é contagiado pelo vírus e tem o diagnóstico de Covid-19. Não. O que já detectaram? Eu citei vários casos aqui. Em alguns casos, o novo coronavírus causa alguma sequela no sistema nervoso. Em alguns casos, sequelas renais, nas funções hepáticas, do fígado. Em alguns casos, conjuntivite. Em alguns casos, diarreia. Então, por favor, Flávia. Estou explicando melhor aqui. Não é que todo mundo tenha todos esses sintomas ao mesmo tempo. Eu acho que eu falei isso lá atrás, mas eu vou repetir. O novo coronavírus ele é agressivo, mas ele se manifesta de forma distinta diante de cada pessoa. Na maioria dos casos, assintomático ou uma gripe que não é preocupante. Em pelo menos 20% dos casos, pelo menos, esses números não são cartesianos, haverá necessidade de atendimento médico. 5% dos casos, aproximadamente, internação. E aí, o que está dando tempo da ciência verificar no andamento da pandemia? Olha, esse vírus, dependendo da pessoa, dependendo da situação, e eles não sabem por que numa pessoa dá conjuntivite e na outra não, por que numa pessoa dá diarreia, na outra não, por que numa pessoa os rins ou o fígado ficam afetados e outra não. Então, não se estressa por isso. A gente já está com um dia a dia que demanda tanta atenção para a gente se cuidar mentalmente, psicologicamente, né? A gente cultivar um sentimento que nos blinde de estresses desnecessários. Eu falei isso a título de informação. Então, pega
você é programadora da sua mente, vai lá e deleta, tira do HD essa informação, cuida da sua vida, do rim que... Olha, rim, o ser humano é tão fantástico. Com um rim a gente toca a vida. Darcy Ribeiro tinha um pulmão e falava sem parar. Era uma maquininha inquieta. Com um pulmãozinho só ele falava como se tivesse 3. Então, tudo vai dar certo, tá? Tudo vai dar certo. Eliane Luiz, André, você acha que corremos o risco de uma intervenção militar com todas essas ações do presidente? Não, não acho. Aliás, hoje o Merval Pereira, colunista do Globo, traz uma informação de bastidor muito importante sobre esse assunto. Só vou comentar porque você tocou no assunto. O presidente Bolsonaro, antes de ir para o QG do Exército, no último domingo, participar de um evento, que não reuniu muita gente não, mas era gente que defendia a volta da ditadura e do AI-5, o presidente, antes de seguir para essa manifestação, convidou o ministro da Defesa, que é general, e o ministro que ocupa a secretaria do governo, que é general. E os dois recusaram participar do evento. Depois, segundo Merval Pereira, da repercussão péssima da participação do presidente nesse evento, houve uma reunião em Brasília à noite que os militares acharam por bem ter com o presidente, deixando clara a posição dos generais que estão hoje no comando das Forças Armadas contra qualquer coisa que não signifique a fiel obediência à Constituição de 1988. Ponto. Leila Escobar, bom dia, André. Aqueles primeiros infectados da comitiva do presidente, ela diz 13, se não me engano, a maioria ficou assintomática? E o motorista do presidente, que ficou bem mal? Não vi mais notícias dele. Esse assunto não está sendo objeto de transparência, não. Nem o teste que o presidente fez. Ninguém sabe se o presidente, de fato, tem a Covid-19. Alguém poderá dizer, é direito dele informar ou não as pessoas se ele teve a Covid ou não. Esse é um assunto delicado. O Bolsonaro não é o primeiro presidente que se depara com uma situação que é a seguinte. O presidente da República é a figura mais importante no poder, né? O entendimento que muitos juristas têm é que, por ser uma figura pública tão importante, a saúde do presidente não pode ser ocultada da população. Outros presidentes que antecederam o atual já se viram nessa situação delicada, porque é muito chato você estar com um problema de saúde seu e ter que ficar abrindo para os outros. Do ponto de vista pessoal, eu entendo esse constrangimento. Mas para quem é presidente da República, segundo esses juristas, não há opção. Então você precisa sim, né, ter transparência. Por quê? Porque é direito do cidadão saber como está a saúde do seu presidente. Apenas por isso. Apenas por isso. Mas é uma questão delicada, admito. Não é tão simples quanto possa parecer o meu comentário. Ana Paula Itaipava. André, a água já é considerado ouro branco em alguns países. Branco não, né? Vamos chamar de transparente, que a água não tem cor. Cadê? Eu fui fazer esse comentário aqui. Não acha que em breve será também aqui em nosso país, mesmo sendo o país mais rico em água, teremos essa valorização do recurso? Conscientizar e valorizar é urgente. Olha, o Brasil... Tem uma questão interessante sobre água no Brasil. Vamos lá. O Brasil é o campeão mundial de água, ok? Aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta estão em nosso país. Mas o Brasil mal barata esse recurso. O Brasil despeja por dia aproximadamente 5.000 piscinas olímpicas cheias até a borda de esgoto sem tratamento em rios, riachos, lagoas, lagos e no litoral. Abrindo parênteses, esgoto
segundo algumas pesquisas ainda muito preliminares, conserva o novo coronavírus. Então, quem tiver contato com esgoto in natura, em tese, porque essas pesquisas precisam ter mais amostragem, precisa ter mais tempo para a gente ter a clareza disso, o esgoto, quando uma pessoa que tem coronavírus vai ao banheiro, o número 1 e o número 2 dessa pessoa estariam contagiados também pelo novo coronavírus, que seguiria durante um tempo vivo no valão, no esgoto. E isso é muito preocupante num país em que 100 milhões de brasileiros não têm seus esgotos tratados. Então a gente malbarata um tesouro, como você disse, né? Esse ouro em forma de água. Eu me lembro muito de uma entrevista que eu fiz com um doutor da Universidade de São Paulo, já falecido, Aldo Rebouças. Era o maior especialista em águas doces do Brasil. Escreveu um livro dessa grossura chamado Águas Doces do Brasil. Eu o entrevistei para uma série que eu fiz que foi premiada, foi o primeiro prêmio que a Globo News recebeu, foi por essa série, Água, o Desafio do Século XXI, lá em 2003. E ele deu uma frase espetacular dizendo assim: os países hoje não são valorizados pela quantidade de água que possuem, mas pelo uso que fazem desse recurso. E aí a comparação com Israel é inevitável. Israel não tem água, metade do país é deserto. O Rio Jordão não dá conta. O Mar Morto não dá conta. A água que vem das colinas de Golã, território ocupado por Israel, não dá conta. Por isso que Israel partiu para a tecnologia. O pouco de água que se tem, eu vou saber usar com muito critério. Eu vou promover a dessalinização da água do mar, que é um processo caríssimo. Israel aprendeu a fazer isso. E vou gastar apenas a quantidade de água necessária na lavoura por gotas d'água. É o gotejamento. Então Israel não tem água, mas Israel é o número 1 do mundo no uso inteligente de água. O Brasil é o país número 1 do mundo em quantidade de água, mas está longe de ser top 10, top 50 no uso inteligente dessa água. A gente precisa aprender a usar sim. Meus amigos, o tempo hoje voou, viu? Voou mesmo. Então eu quero desejar para vocês nessa quarta-feira coragem. Foi a mensagem do Pastorino, é a mensagem subliminar do livro que eu indiquei. Coragem para minha amiga lá de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, a Flávia. Coragem, coragem. Força, coragem e fé são as 3 palavras mágicas que eu uso no meu dia a dia. Com força, coragem e fé a gente aguenta qualquer tranco e a gente supera qualquer adversidade. Então, coragem. Mais um dia de nossas vidas que será lembrado para o resto da eternidade. Nós estamos testemunhando a história. Daqui a 20, 30, 40 anos, se ainda estivermos por aqui, eu acho que a gente vai estar, vão perguntar para vocês, como vão perguntar para mim: você passou por aquilo, por aquela pandemia? Você respeitou o isolamento social? Você ajudou quem mais precisava? Como é que você atravessou isso em família? Que as suas respostas lá na frente sejam as melhores possíveis. Ótima quarta-feira, tudo de bom. Até amanhã às 9 da manhã. Terminando o papo aqui ao vivo. Essa conversa vai para o Stories no Instagram e depois para o meu canal do YouTube. Desejo a vocês uma quarta-feira magnífica, luminosa, de força, coragem e fé.